que está acontecendo aqui é um grande avivamento. Nesse contexto aqui, na altura do capítulo 9, o que nós vemos aqui é um grande avivamento. E avivamento, irmãos, ele é provocado pela palavra de Deus. Nós vemos que depois da exposição da lei, lá em Neemias 8, a palavra do Senhor, a pregação feita por Esdras, começa a mudar o coração desse povo. A palavra de Deus leva eles a uma alegria grande em seus corações por entenderem a palavra do Senhor. Nós vimos no sermão da semana passada que a palavra de Deus leva eles a reconhecerem quem eles são. Pecadores miseráveis como nós, indignos e imerecedores de nada. E arrependidos, irmãos, eles se enchem de tristeza, eles confessam o seu pecado diante da lei de Deus. E a palavra de Deus também os leva a ver a grandeza de Deus, que Ele é um Deus criador, que Ele é adorado até pelos anjos. E por que que um povo que peca, confessa os seus pecados, podem ser perdoados por Deus? Se Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus de pacto, e Ele cumpre as suas promessas. E no versículo 7 é exatamente pelo nome pactual de Deus que Neemias se refere a ele. Na verdade, tudo isso é uma oração feita pelos levitas, e Neemias registra. No versículo 7 nós vemos que ele começa: Tu és o Senhor. O nome Senhor em caixa alta, todo em letra maiúscula, é um nome específico de Deus. É Yahvé, Javé ou Jeová. É o nome pactual de Deus. É o nome pelo qual ele se apresenta a Moisés. Diz: Moisés, eu sou o que sou. Yahvé. O nome de um Deus que tem um pacto com o povo. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus pactual. Veja que Ele cria nosso primeiro pai, Adão, e faz com ele um pacto. Aquilo que nós conhecemos como pacto das obras, a qual havia, para ele manter o pacto, Adão tinha uma condição para Adão: Adão, não coma, porque no dia que comeres do fruto que está no meio do jardim, certamente morrerás. O nosso primeiro pai quebra o pacto. Era o pacto das obras. Deus exigia perfeição no pacto das obras, mas Adão peca, quebra o pacto. Mas nosso Deus é um Deus de pacto. Ele faz outro pacto agora com o próprio Filho, que nós chamamos de pacto da graça. Gênesis 3,15, o proto-evangelho. E já ali nós vemos, irmãos, que no pacto da graça o homem não tinha que fazer mais nada. O pacto da graça dizia: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Não tem mais Adão. Esse pacto da graça, irmão, reina até hoje. Então veja que ele diz assim: Tu és o Senhor, ou seja, Tu és o Deus pactual. É um Deus que cumpre as promessas de redenção. Todas as promessas de Deus, irmãos, Ele vai cumprir. O problema é que o povo fica inventando coisa que Deus não prometeu. Deus não prometeu saúde para todo mundo. Deus não prometeu riqueza para todo mundo. Isso é mentira. Deus não prometeu casa bonita, nem carro novo para ninguém. Ele pode lhe abençoar e você alcançar isso, mas isso não é promessa dele, senão Ele daria isso para todos. Os ímpios também enricam. Os ímpios também têm carro novo. Os ímpios também têm conta bancária cheia, mas estão engordando como animais para o dia da matança. O Evangelho não é isso. O Evangelho verdadeiro diz que nós devemos nos alegrar na escassez, no sofrimento, pelaquilo que Deus fez por nós de forma redentiva. Mas as promessas de redenção, irmãos, as promessas bíblicas, Ele vai cumprir. Porque Ele é um Deus de pacto.
E uma das definições de pacto, irmãos, é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Ele diz: tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, cumprindo as suas promessas, irmãos, eternas. Deus elegeu Abraão. Deus elegeu Abraão. A eleição, irmãos, é a causa da nossa salvação. Deus não elegeu Abraão porque ele era bom, não. Você vai ver Abraão cometendo vários pecados, transgredindo a lei várias vezes, mentindo. Deus não elegeu porque Deus previu que Abraão ia crer, porque para você crer você precisa da fé, que é um dom de Deus. Deus não elegeu Abraão porque ele ia fazer boas obras, porque a salvação não vem das obras, e Abraão não transgrediu a lei de Deus. Deus o elegeu por causa do seu amor pactual. Assim como ele elegeu a Jacó. Não tinham gêmeos nascido, nem praticado o bem nem o mal, mas para que se cumprisse o propósito da eleição, Deus disse: amei a Jacó e me aborreci, eu odiei a Esaú. Abra lá a sua Bíblia, em Gálatas 3,6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Abraão foi salvo ouvindo o Evangelho do próprio Deus. O sinal do amor de Deus não está nas coisas que nós temos, porque muitas pessoas que serviram a Deus fielmente não tiveram quase nada, perderam até suas vidas. Mas o sinal do amor de Deus, o abençoador de Deus sobre nossas vidas, é que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É isso que o Evangelho diz. Aí veja, o Deus pactual, irmãos, Ele nos elege. Mas Ele não apenas nos elege, Ele nos tira do pecado. Tiraste de Ur dos caldeus. Ele elege Abraão e os tira de Ur dos caldeus, uma terra idólatra, pecaminosa, de um povo pecaminoso. Mas o Senhor, com mão poderosa, os resgata de lá. Ele tira Abraão do meio daquele povo. Ele o elegeu antes da fundação do mundo. Ele o conheceu antes da fundação do mundo. Mas no tempo oportuno, irmãos, Ele o tira de lá, porque o chamado é eficaz. O chamado é irresistível. Deus fez uma aliança com Abraão. Mas veja, Ele não apenas o chamou, mas Ele o modificou. Ele pusesse o nome de Abraão. Lá em Gênesis 15, vai falar do pacto que Deus fez com Abraão. A palavra aliança na língua hebraica, ela tem a expressão cortar uma aliança. É o karat berit. Essa expressão, ela significava exatamente o que aconteceria com quem rompesse a aliança. Seria cortado. É por isso que lá em Gênesis 15 você vê Abraão, Deus mandando Abraão pegar o novilho e despedaçar. Quando era feita uma aliança, as duas partes passavam pelos animais, significando o que aconteceria com quem rompesse a aliança. Você vai ver que Abraão não passa no meio dos animais. Só quem passa é Deus. Deus assume sozinho a consequência da quebra do pacto. Abraão não passa no meio dos animais. Abraão quebra o pacto como nós quebramos. Mas nós vemos que Deus permanece fiel e Deus cumpre aquilo em Cristo, porque Cristo assume toda a consequência da quebra de um pacto que Ele não quebrou, mas nós quebramos. E o Senhor Jesus é despedaçado naquela cruz, no nosso lugar.